Estende a mão para cá e diga assim: Deus, mais forte, Deus, hoje é noite de milagre. Senhor, usa o teu servo, fala conosco, em nome de Jesus. Vamos para o Senhor pelo teu servo, amém? Glórias a Deus. Só da amada igreja para santo, glórias à paz do Senhor. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Congregamos ali na Assembleia de Deus Ministério Apacentai, ali no conjunto do Ipaze. E nesta noite é um privilégio nós entrarmos pelas portas da casa do Senhor, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Bom é estar neste lugar. Nós entramos pela porta certa. Nós entramos pela porta da salvação. Abra sua Bíblia rapidamente. Em nome de Jesus, livro de Êxodo. Glórias a Deus. Capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Que vai dizer assim: Jesus, trouxe meu óculos. Precisando de óculos agora, hein, mano? Será que vai dar? Oh, Jesus amado. Mas dá para ver aqui. Amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 2, verso 1 diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Rapidamente, lá no capítulo 3, louvado e engrandecido o nome do Senhor, verso 18. No mesmo livro de Êxodo, verso 18, capítulo 3, verso 18, diz assim: E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Verso 19: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazio. Verso 22. Porque cada mulher
pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela assim, ó: a sua caminhada não é em vão. A nossa caminhada não é em vão. Ela tem uma recompensa. Você não vai sair dessa terra de mão abanando. Você vai sair com prata e com ouro. Não é em vão a nossa luta nessa terra. A nossa caminhada, ela não é em vão. Haverá recompensa. E a maior recompensa é no céu. Morar no céu de glória com o nosso Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu estava meditando aqui nesses capítulos, o Espírito Santo de Deus falou algo no meu coração, e eu queria dar até um tema para essa mensagem que vai dizer esse tema: a fidelidade de Deus nos constrange. A fidelidade de Deus nos constrange. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, nós lemos uma passagem aqui que vai falar de um grande homem de Deus chamado Moisés. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E voltando um pouco lá atrás, creio que todos que estão aqui conhecem a história do livro de Gênesis, Êxodo, que vai relatar a saída do povo do Egito. E esse livro de Êxodo, ele vai dizer a saída, libertação do povo das garras de Faraó. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E voltando um pouquinho, traz à minha memória o livro do profeta Isaías, que vai dizer, louvado e engrandecido é o nome do Senhor aqui, que ainda antes que houvesse dia, vai dizer o que? Eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando Deus, quem pedirá? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No mesmo livro de Isaías, vai relatar, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que alguém, que um ser colocou no seu coração, que estenderia, que levantaria o altar dele, que ele seria semelhante ao Altíssimo, Deus de Israel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali vai se dar o primeiro pecado. Não aconteceu aqui na terra. O primeiro pecado aconteceu nas regiões celestiais, quando um ser que foi criado por um Deus soberano colocou no seu coração que queria ser maior do que o seu Senhor. Entenda uma coisa: ei, o servo nunca será maior do que o seu Senhor. E ele queria estabelecer o trono dele acima das extremidades. Ele queria ser semelhante ao seu Deus. E ele falou: eu serei semelhante ao Altíssimo. Tu imagina agora Deus olhando para esse ser e vendo a conspiração acontecendo, vendo a rebelião sendo formada. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos nós sabemos aonde essa história vai dar, o que vai acontecer, que a terça parte dos anjos vai cair com ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E ali vai começar essa grande guerra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia vai, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E naquela época o diabo, irmão, ele dominava a terra com carros, com cavalos, com chicote de aço. E a Bíblia Apocalipse vai dizer que ele tinha acesso ao trono de Deus, ele tinha acesso a Deus, e que ele acusava os santos diuturnamente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus de poder e de glória. E lá no início a Bíblia vai relatar, no livro de Gênesis, que no princípio, o que vai dizer no capítulo 1? Que no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que a terra era sem forma e vazia, e havia um abismo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, e que o Espírito de Deus parava sobre a fonte das águas. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de poder e de glória. Ele está aqui nesta noite. O primeiro pecado foi dado às regiões celestiais. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, há mais de 2000 anos atrás.
Alguém colocou no seu coração e o pecado entrou lá em Gênesis através de um homem. Mas só que por um pecado entrou um pecado no mundo, mas por um homem esse pecado foi retirado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E começando lá em Gênesis, a Bíblia vai relatar que Deus ele vai fazer o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. E que desse homem vai vir a mulher. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele não vai vigiar, a mulher vai cair, vai induzir o seu marido ao erro, vai cair juntamente. Deus de poder e de glória. E ali começa a catástrofe na terra, no mundo a qual nós vivemos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor por causa de um homem, por causa de vigilância. Então o que Deus está falando para mim e para ti nesta noite é tempo de vigiar. É tempo de redobrar a vigilância. Porque Pedro vai dizer, louvado e exaltado no nosso Salvador Jesus Cristo, que o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem o quê? Quem ele possa tragar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gênesis vai dizer, capítulo 12, que Deus chama Abraão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Chama Abraão, que vivia na terra de Uz. Abraão vinha de uma família rica. De Abraão todos nós sabemos que vai vir Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Depois vai vir José. Vai acontecer aquela história toda de Gênesis. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E como nós lemos aqui, a Bíblia ela vai relatar que vai vir um novo faraó, que ele não conhecia a história de José. E ele vai olhar para o povo hebreu, que cada vez mais aquele povo crescia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele vai colocar no seu coração, ele vai ver. Por acaso, vindo guerra, esse povo pode se juntar com nossos inimigos e tomar nossa terra, se levantar e guerrear contra nós. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Salvador. Ele vai temer. E ele vai planejar, ele vai botar cargas em cima desse povo. Vai aumentar o trabalho. Mas só que a Bíblia vai dizer que quanto mais esse povo era fingido, mais ele crescia. E Faraó ele vai ver que não está dando certo essa estratégia. E ele vai mandar as parteiras matar as crianças. Mas só que as parteiras vai dizer, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, elas vão temer o Deus dos hebreus. Elas vão temer. E a Bíblia vai dizer que quando as hebreias estavam grávidas, antes das crianças, antes do tempo de ser, por exemplo, 9 meses, as crianças já se antecipavam, porque as hebreias eram diferentes. As parteiras vão dizer isso para Faraó. Elas são mais vivas. Então as crianças, elas saem. Antes de nós chegar, elas já chegam. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que as hebreias eram vivas. E não vai dar certo a estratégia de Faraó. E ele vai mandar matar as crianças. E Moisés é onde Moisés entra nessa história. Todos nós que estamos aqui, eu creio que conhecem a história de Moisés. Nós lemos aqui no capítulo 2. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Moisés ele vai crescer, irmão. E a Bíblia vai relatar que Moisés, um certo dia, ele vai sair. Ele vai ver 2 homens brigando. Ele vai ver 2 egípcios brigando. Moisés, aquilo que estava dentro dele já estava começando a brotar. O coração de hebreu, a terra a qual ele pertencia, estava brotando dentro dele, o povo dele. E a Bíblia vai dizer que ele sai, ele vai olhar para uma banda e para outra, vai ferir esse egípcio e vai matar esse homem e vai esconder. E a Bíblia ela vai dizer que Moisés sai novamente. Agora ele vai ver 2 hebreus brigando. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia ela vai dizer que Moisés ele sai para corrigir e ali ele é apontado. Por acaso, tu vai fazer conosco o que tu fez com aquele egípcio? Vai nos matar, vai me matar e vai me enterrar? E Moisés vai ver que aquilo ali não estava em oculto, que alguém viu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Presta atenção, irmão. Muitas das vezes, quem vai te acusar é quem está perto, é quem está à sua volta, é quem está dentro da sua casa. Moisés ele foi apontado pelo povo dele, pelo povo hebreu. Eram 2 hebreus brigando. E quando ele foi corrigir, esse homem vai apontar ele, ó. Eu vi o que você fez.
Eu vi que você matou um egípcio. Muitas das vezes não vai ser de fora, querido, que vai te enfiar a faca, vai te apunhalar, não. Muitas das vezes é quem está perto, porque quem está longe não te conhece. Muitas das vezes a traição vai vir de quem tu menos espera. É assim que funciona. E muitas das vezes acontece. E aqui Moisés, ele é apontado pelo um homem hebreu, um homem de seu povo. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele foge para Midian. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foge para Midian. E todos nós sabemos essa história vai dar. Deus vai aparecer para ele em cima daquele monte, ele uma sarça ardente. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual ele estava ali em Midian, servindo Jetro, sacerdote daquela terra, apacentava ali o rebanho. E Deus vai aparecer para ele em cima daquele monte, no meio de uma sarça ardente, e vai levantar ele para libertar esse povo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E entre esse texto que nós estamos lendo, e a Bíblia vai dizer aqui que Moisés, ele vai falar: o que eu vou falar quando eu estiver lá, diante de Faraó, diante do seu povo, diante dos anciões de Israel? Tu vai dizer para eles que o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu para mim e mandou vir libertar vocês. Quando eu estiver diante de Faraó, o eu sou que me mandou vir até ti, está mandando você libertar o povo dele. Deixa-nos ir adorar o nosso Deus por 3 meses no deserto. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É onde que entra aqui a fidelidade de Deus nessa mensagem. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que quando o povo estava no deserto, de dia uma nuvem estava sobre ele, e à noite se colocava atrás. Louvado e engrandecido o nome do Senhor, e aquecia eles no fogo. E mesmo assim, esse povo foi infiel, esse povo murmurou, irmão. Mas a fidelidade de Deus estava ali. Estava em cima desse povo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Uma caminhada que era para durar 40 dias se tornou 40 anos por causa da desobediência. A desobediência, ela gera isso, irmão. A desobediência, ela gera ficar rodando no meio do deserto. Deus cuidando daquele povo, ó. Eu vou fazer eles pelo outro lado, por um caminho, porque a guerra na face da terra, a guerra dos filisteus, por acaso eles têm a guerra, eles vão temer e vão querer correr para o Egito novamente. Então Deus guia eles por outro caminho, e uma caminhada que era para durar 40 dias. Não desiste da sua vitória, não. Aleluia! Ei, o funil está se apertando, a cabeça. Glória a Deus! Se está vendo muita luta, é porque está perto. Maravilha! Não cede, não, porque de repente a pessoa pode estar logo ali. Amanhã ela pode chegar. Aleluia! Uma caminhada que era para 40 dias, irmão. A vitória estava perto. Mas por causa da desobediência se tornou durante 40 anos. Aleluia! E ficaram ali rodeando a terra durante 40 anos. Por causa da desobediência, não entraram na terra que mandava leite e mel. Só aquele povo que veio depois de Josué de Caleb. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Por quê, irmão? Muitas das vezes nós ficamos na fila há muito tempo, porque Deus dá uma ordem: você quer parar de ver o livramento do Senhor. É para você esperar, a bênção vai te alcançar. Aleluia! Ele vai dar ordem. Deus nos dá uma ordem para obedecer, te promete algo. Mas sabe o que acontece? A gente não quer esperar o tempo de Deus, quer fazer tudo no nosso tempo. Queremos correr na frente do Senhor. Espere, irmão, se Deus prometeu, há um tempo para a promessa se cumprir. Aleluia! Ele está te moldando. Porque nós não estamos preparados para receber a bênção do Senhor. Sabe por quê? As bênçãos dele são transbordantes. Aleluia! Você não vai suportar as bênçãos do Senhor, então ele precisa nos preparar. Ele precisa lapidar o vaso. Jeremias, desce a casa do olheiro e vê o vaso. Olha lá, Jeremias, desce a casa do olheiro. E o olheiro estava ali preparando o vaso. E o vaso cai e quebra. Ei, nós somos vaso na mão do olheiro. Ele está te aperfeiçoando, querido. Ele está te aperfeiçoando, querido. Acesso e tornar o vaso perfeito para derramar o azeite. Até transbordar. Glória a Deus. Ele vai nos moldando assim, ó.
espiritual. Agora é área sentimental, e vai mudando. Agora é área financeira, área material, profissional. E quando nós vai se tornando mais perfeito, é assim que as bênçãos vão vindo. É sem irmão, não é de uma vez, ele vai dando uma de cada vez, porque nos conhece. Porque muitas das vezes, irmão, se Deus nos abençoar de uma assim muito rápido, da noite para o dia, irmão, nós ficamos na presença. Deus nos conhece. Por isso que muitas das vezes aos nossos olhos a bênção está demorando. Não, Ele está nos aperfeiçoando. Ele está te preparando, está me preparando, está preparando essa igreja para receber as bênçãos e as promessas do Senhor. Há um preparo para entrar em Canaã. Há um preparo, tem que haver obediência, tem que esperar. Aqui nós estamos relatando de um homem que viveu com Deus. A Bíblia vai relatar, irmão, vai dizer que como Moisés, igual a Moisés, nunca houve profeta na face da terra. Até hoje não houve, a qual falava com o Senhor face a face. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele falava com Deus face a face. E a Bíblia vai dizer que ele vai, pois sobe o Monte Nebo, morre com 120 anos, e os seus olhos nunca se escureceram. Sabe o que é isso? Fidelidade. Então Deus, ele só é fiel com quem é fiel a ele, com ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. É assim que funciona. Se eu não for fiel a ele, ele não tem obrigação de ser fiel a mim. É assim que funciona. Se eu não sou fiel, por que ele tem que ser fiel a mim? Se eu não obedeço a ele, por que eu tenho que ser abençoado? Nós vivemos pela misericórdia. Deus nos abençoa pela misericórdia, pela graça e pela misericórdia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia aqui está relatando de um povo, irmão, que murmurou, mas Deus foi fiel. A Bíblia vai dizer que as vestes, as sandálias deles cresciam junto. Um povo que não herdou a terra, mas Deus foi fiel. A mão do Senhor estava sobre eles. Deus foi fiel. Sansão desobedeceu, mas Deus foi fiel. Sabe por que Deus não quer perder nenhuma alma para o inimigo, irmão? Deus quer que todos se salvem. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E no último estágio, irmão, terminou com os 2 olhos furados, Sansão. Mas a Bíblia vai dizer que ele matou mais gente na morte dele que com vida. E Deus foi fiel a ele. Olha, rapaz, tu está todo errado. Mas só que eu não estou resistindo à oração que tu está fazendo aí na tua mente. Olha, querida, você está todo errado. Ei, Jair, você está todo errado. Mas só que eu não estou resistindo à oração que tu está fazendo. A Bíblia vai dizer que eles já não estavam aumentando mais a carga. E aquele faraó morre. E ali os hebreus, o povo de Deus, respiraram. E eles lembraram da promessa feita aos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. E começaram a clamar. E tu imagine Deus agora sentado lá no trono, ouvindo um barulho aqui embaixo na terra. Ele não resiste à oração de um coração quebrantado e contrito. Não resistirá ao Senhor. Abraão, depois de ti vai vir um povo, Abraão, que vai ser escravizado durante 430 anos. Mas eu levantarei o libertador. Eu levantarei Moisés. Aí você imagina agora um Deus soberano sentado lá no trono, escutando barulho aqui na terra. Eu estou escutando um ruído lá embaixo. Ela está em pecado, ele está em pecado, ele está em idolatria, mas eu estou ouvindo algo que está mexendo com o meu coração aqui em cima. Eu não estou resistindo, eu vou olhar, eu vou me virar para ver quem é. E ele começa a se virar. Com Jequituel, Deus começa a se virar. E ele olha, e a Bíblia vai dizer que o clamor deles chegaram lá em cima. E Deus olhou para eles e lembrou da promessa feita a seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e conheceu Deus. Aí você fica encucado. E conheceu Deus. Porque ele não conhecia. E Deus não resistiu, olhou para aquele povo e não resistiu e conheceu Deus. É onde Deus levanta Moisés. O povo todo errado. A gente pode estar todo errado, mas quando a gente lembra de coração mesmo,
Ele olha lá do céu e não resiste, irmão. Ele não resistiu à oração daquele povo que estava na idolatria, que estava se corrompido. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Ei, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Ele não resiste, irmão. Quando nós confessamos de coração, se arrependemos, as consequências podem até vir, mas ele não resiste, porque ele não quer te perder. Aleluia! Nós somos especial para ele. Ele não te aceita perder para esse mundo. Glória! Você é propriedade, querida, exclusiva do Rei, do Senhor dos Senhores, do Senhor dos Exércitos, aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ele não te aceita te dividir com esse mundo. Você é princesa dos olhos dele. Você é menina dos olhos do Senhor. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o teu coração, irmão. Já demos muitas oportunidades para tudo lá fora. Ele te pede só uma oportunidade para entrar no seu coração hoje e fazer morada. Ele é fiel, irmão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E olha esse versículo aqui, eu já estou encerrando. O versículo 21, irmão, e o 22, olha só. E eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando saíres, presta atenção, não saireis vazio. Glória! Aleluia! Isso aqui é a recompensa. Glória a Deus. Foram escravizados 430 anos, então tá bom. Quando saíres, não saireis vazio. Ao 22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, olha só, vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. 430 anos escravizado, né? Mas a rescisão deles foram paga com juros e correção monetária. A rescisão deles foram paga. 430 anos escravizados, mas saíram com pratas e com ouro. Vai sair com tudo lá de dentro. Então o que Deus está falando? A caminhada aqui nessa terra que nós estamos está difícil, não está? A caminhada está estreita, a caminhada está longa, mas Deus está falando, não para, continua, ela tem uma recompensa, ela não é em vão que tu passa aqui na terra. Aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Então não ceda, aguenta mais um pouquinho, haverá uma recompensa. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. Ao homem dá-se a morte uma vez só. Cabe morrer uma vez só. E depois vem o quê? O juízo. Ei, quem o Senhor morrer hoje, estiver sem Jesus, irmão, não tem essa. Eu vou queimar lá no Hades, lugar de tormento. Ei, mas se eu morrer com Cristo, e aqui dentro do meu coração, nós vamos estar igual aquele mendigo lá, que comia na mesa do rico, lá no seio de Abraão, lá no paraíso. Agora ele vai olhar para o outro lado e vai ver assim: Pai Abraão, manda ele vir olhar aqui a ponta da minha língua, porque está queimando aqui. Sabe, porque Hades é lugar de tormento. Louvado e ali está a recompensa. A Bíblia ela vai dizer que esse mendigo Lázaro, ele jazia, ele comia nas migalhas e caía do homem rico. Então uma coisa que está passando aqui na terra agora, todas as vezes a gente olha, o ímpio ficou esperando, está rico, ei, chegar lá na frente vai se inverter. Glória a Deus. Ele vai estar embaixo, você vai estar em cima. Aleluia. Ele vai estar queimando no ar e você vai estar no seio de Abraão. Glória. Vai se inverter. As migalhas que aparentemente nós comemos aqui hoje, nós vamos desfrutar lá em cima, e muitos deles vão estar aqui embaixo queimando. Aleluia. Embaixo hipoteticamente, no inferno queimando, irmão. Vai se inverter. Lázaro comia das migalhas da mesa dele. Mas quando Lázaro morre, a Bíblia vai dizer: os anjos vêm, pega Lázaro e leva ele de Abraão.
Ele abre os olhos e está no ar, de lugar de tormento. Pode ler lá em Lucas. Não sei se é 16 ou 19. Então, a nossa caminhada aqui, ela tem uma recompensa, irmão. Não desista. Glória a Deus. Ser forte e corajoso, não temas. Porque os egípcios que tu vês hoje, Moisés, nunca mais o vereis. Moisés, diga ao meu povo que marcha. Diga à igreja que marcha. A caminhada é longa. Elias, o que tu faz nessa caverna? Levanta, porque é muito grande a tua caminhada. Aleluia. A obra não acabou. Glória. A igreja não pode parar. O desânimo vai bater. Meu Deus. A tristeza vai bater, a vontade de parar vai bater. Mas os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor correrão e voarão como águias. Meu Deus. Em quem você está esperando, igreja? Glória a Deus. Ele foi fiel a Moisés. Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Onde tu colocar a planta do seu pé, a terra é sua, igreja. Aleluia. Aprenda isso. Ei, crente, onde tu colocar a planta do seu pé, a terra é sua, determina. Glória a Deus. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Desde esse deserto até o Líbano. A terra é sua. Entra e toma posse, igreja. Glória a Deus. Entra e toma posse, meu irmão. Aleluia. Toma posse. Aleluia. Vai ter gigantes Glória. lá. Vai ter os descendentes de Anak. Vai ter lá. Os teus olhos são maiores. Mas foi Deus que colocou você lá. Então maior que está contigo do que estão com eles. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Então essa é a mensagem. A fidelidade de Deus nos constrange. Todos que estão aqui, irmão. Se não fosse a fidelidade de Deus e a graça dele e a misericórdia da nossa vida, coitadinho de nós, não estaríamos de mais ninguém aqui dentro. Vivemos pela graça e pela misericórdia. Deus sabe que nós não merecemos, mas pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Saia daqui nesta noite sabendo, irmão, que Jesus, Ele te ama. Ele nos ama, Ele tem o melhor para mim e para ti. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Dê uma oportunidade para Jesus. Deixa Ele entrar na sua vida. Como foi falado aqui, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O caminho dEle é bom, perfeito e agradável. Dê uma oportunidade para Ele nesta noite. Deixa Jesus fazer morada na sua vida. Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para a igreja. Enquanto o mundo está se perdendo aí fora, irmão, a igreja continua de pé perseverando. Glória a Deus. Então persevera nesta noite. Você não entrou por essas portas à toa. Se você veio aqui hoje é porque Jesus marcou um encontro contigo. Aleluia. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma linda salva de palmas para o Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero fazer novamente o apelo. Se tem alguém aqui nesta noite que é entre nós, que quer aceitar Jesus ou retornar para os caminhos do Senhor, levanta a sua mão, nos dê um sinal com a mão. Tem alguém, a irmã já veio aqui na frente, já retornou. Mas tem alguém aqui entre nós ainda nesta noite que ainda não é evangélico, ou que está afastado do caminho do Senhor, quer retornar para Jesus ou fazer uma aliança, dê uma oportunidade para Ele. O primeiro passo é você que dá, o restante quem faz é o Espírito Santo. Tem alguém aqui nesta noite que se encontra afastado ou precisa restaurar a aliança, além da nossa irmã ali que já fez? Tem mais alguém? Não? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A obra continua. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Keits e toda a igreja, esse ministério. Que Deus continue abençoando essa igreja rica e poderosamente. Amém, irmão? Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tá me ouvindo, gente? Tá baixo aqui? Minha voz está. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Que palavra abençoada, hein? Que palavra de Deus. Irmãos,
Eu quero informar os irmãos, semana que vem é o fechamento dessa campanha. E vai ser a última semana, vai estar aqui